Tem análise com o Theo Cury, lá da capital federal. Tudo bom, Theo? Bom dia. Tudo bem, Carol, é com você. Bom dia. Tudo bem, Theo. Bem, vamos inclusive trazer esse tema desse projeto da anistia associado a um outro, que é a sucessão na Câmara dos Deputados. Porque a eleição na Câmara, ela acabou associada a esse projeto. A votação desse PL ficou no meio das negociações para a escolha do novo presidente da Casa. Em que medida isso pode ser uma pedra no caminho daquele que é apontado como o favorito no momento, Hugo Motta, que hoje, inclusive, deve ganhar o apoio público de Arthur Lira? Hoje tem dois fatos importantes, Carol. O primeiro é o lançamento oficial da candidatura do Hugo Motta. Hoje o Republicanos vai lançar a candidatura dele, oficializar a candidatura que a gente já conhecia, já sabia que era pública. Houve toda uma articulação que vem de meses para tentar viabilizar o nome de Hugo Motta em uma eleição que vem repleta de acontecimentos e de desdobramentos, desde que o Marcos Pereira deixou a candidatura dele, deixou de lado a candidatura, abrindo espaço para que o Hugo Motta se lançasse, tentasse se viabilizar com um consenso, como um nome de consenso entre diversos partidos, e hoje vai oficialmente ser lançada a candidatura dele. Também é aguardado o anúncio de quem Arthur Lira vai apoiar, depois também de muito tempo, depois de muito mistério. A gente acompanhou junto aí em agosto, quando havia aquela expectativa na volta do recesso, de que Arthur Lira batesse o martelo e dissesse em quem ele apoiaria. Havia uma grande expectativa que fosse, num primeiro momento, Elmar Nascimento. Muito tempo se passou. Ele não declarou o apoio dele ao Elmar Nascimento. Costurou-se um acordo, Marcos Pereira sai, chega Hugo Motta, todo o cenário muda e junto com esse cenário vem também as negociações. Daí entra um personagem que é o PL da anistia. Então, o PL da anistia ele tem sido usado como uma moeda de troca para negociação, para apoios políticos para os candidatos que querem disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Ou seja, os partidos, muitos deles, como por exemplo o Partido Liberal, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, o Partido Liberal, por exemplo, atrela um apoio, condiciona um apoio à garantia de um compromisso dos candidatos de apoiarem e tocarem esse projeto que prevê uma anistia para as pessoas que estão relacionadas, que estão ligadas, envolvidas com os atos criminosos e golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, em troca de um partido apoiar determinada candidatura, ele quer que o candidato se comprometa a tocar determinado projeto, nesse caso o PL da anistia. Então, eles andam juntos, têm caminhado juntos. A gente entrevistou, por exemplo, o Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos do governo do presidente Lula, integrante do Republicanos, próximo do Hugo Motta, e eu perguntei a ele se nesse quesito projetos, propostas, projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que mirem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ou que revertam decisões do Supremo, terão o apoio do Hugo Motta? E na entrevista que ele concedeu aqui ao CNN Entrevistas, ele disse que o Hugo Motta não tocaria projetos que causassem instabilidade. Causassem uma instabilidade entre os poderes da República. Um aliado próximo, dando um pouco do panorama do que ele enxerga da postura do Hugo Motta, que ainda não se posicionou abertamente sobre esse ponto, mas é algo que vem sendo atrelado às candidaturas, o avanço desse projeto de lei como sendo uma moeda de troca para apoiar determinados candidatos. Theo, trazendo mais sobre essa sucessão na Câmara dos Deputados, você citou aí na sua análise pelo menos dois nomes. Um que ficou pelo meio do caminho, Marcos Pereira, mas ainda resiste o nome de Elmar Nascimento, assim como Antônio Brito. Como é que ficam esses dois personagens nessa corrida para suceder Arthur Lira? Na mesma página, os dois não desistiram, os dois não abriram mão da candidatura deles. Há uma expectativa e o Gilberto Kassab, presidente do PSD, partido do qual Antônio Brito faz parte, vem tentando costurar alguma estratégia para manter e fortalecer o nome do Antônio Brito. Qual foi o acordo que foi feito? Em determinado momento, os outros nomes deixaram de ser nomes viáveis e sobraram 3 nomes. O de Hugo Motta, que conta
com o apoio de muitos partidos de diferentes espectros políticos, oficialmente e extraoficialmente. Então ele hoje é considerado o candidato favorito para suceder Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, e os nomes de Omar Nascimento, que era um nome muito próximo do Arthur Lira, era considerado o sucessor natural de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. E havia uma expectativa de que contasse, inclusive, com o apoio formal do Arthur Lira ainda em agosto. Isso não aconteceu. E o nome do Antônio Brito, o nome do PSD, de Gilberto Kassab, que tenta ainda se viabilizar. Qual foi o acordo que foi fechado? Tanto Antônio Brito quanto Omar Nascimento decidiram que iriam manter a candidatura deles até que um nome de um dos dois se tornasse mais viável. E aí um apoiaria o outro e vice-versa, a depender de quem mais se tornasse viável. Não mudou com relação a isso. As tratativas continuam, as negociações e as costuras políticas seguem acontecendo nos bastidores pelo lado de Gilberto Kassab, Antônio Brito e também Omar Nascimento, que é do União Brasil, para tentar viabilizar um nome dos dois contra o nome de Hugo Motta. É assunto de destaque de hoje aqui no Novo Dia. Obrigada, Théo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.